Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do Canelada e sim, toda a equipe, Pilhado, Vampeta, Piperno, Flávio, todos se rendendo ao Palmeiras, que venceu mais uma e segue sim na briga pela liderança. Lembrando que temos jogos atrasados, então o Palmeiras, quando atualizar essa tabela aí, atualizar os jogos, se Deus quiser, sim, vai voltar à liderança do Brasileiro. Então tem um corte bem legal aí, falando muito desse jogo e da sequência, os jogos que o Palmeiras vai ter na sequência, que são teoricamente aí mais tranquilos. Então, bora tocar o vídeo. De mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal. Deixe o seu like também, que ajuda demais a gente. Então, sem mais delongas, bora tocar esse vídeo, rapaziada. O Palmeiras venceu. Agora, no segundo tempo, principalmente, Vamp, até no primeiro, não convenceu, porque fez o gol aos 4 minutos. Muita gente esperava, né, que o Palmeiras fosse ali massacrar o Grêmio, que está numa má fase depois desse gol aos 4 minutos. Mas depois o Grêmio teve várias chances de gol. Um Grêmio que não vive uma boa fase. E aí o Abel Ferreira reclamou do gramado. Agora, é o gramado do próprio Palmeiras. E o próprio treinador está reclamando. Não tem desculpa, né, Vamp? O Palmeiras, de novo, dentro de casa fica devendo e, por pouco, não perde ponto para o Grêmio, que é muito mais fraco hoje que o Palmeiras, velho Vamp. Boa tarde, Tico, Flávio, Fábio Piperno, boa tarde a todos. Ontem, né, começou o jogo, parecia que ia ser um dos melhores jogos do Palmeiras na temporada, né? Abriu o placar muito cedo, né? O Grêmio tomou um gol logo no começo, uma bela jogada. E depois o jogo foi mudando, né? O Grêmio, a gente sabe que tem dificuldades aí, né? Tá tentando trazer até o Roger Guedes aí por 15 milhões de euros, a parte financeira. Mas importante de tudo, o Abel reclamou do gramado, tudo aí é coisa do Palmeiras lá, tem um contrato com a W Torre, onde tem que ter show, tanto que pegou, a sua presidenta pegou até Barueri lá, com a concessão do estádio do Barueri, para mandar os jogos lá também. Mas o mais importante de tudo foi mais 3 pontos, né? Na tabela. Não foi um grande jogo, mas para aquilo que a gente sabe do Abel, né? Ele vai tentando consertar o time, vai tentando remodelar, sair jogadores importantes, chegando jogadores importantes, jogadores que foram contratados, no caso do Paulinho não vai mais atuar na temporada, o Estevão foi embora, e jogadores novos estão chegando. E ele vai adaptando tudo. E o Palmeiras somou mais 3 pontos, está ali na briga. Hoje pressiona o Cruzeiro, obriga o Cruzeiro a ter ganhado o Ceará e o próprio Flamengo a ganhar do Atlético Mineiro. Os dois outros adversários ali, concorrentes ao título, os 2 primeiros, já sabem que o Palmeiras somou 3 pontos e teve um jogo a menos, né? Não foi uma das melhores partidas, mas eu gostei de algumas peças. Eu acho que o Fux, zagueiro, jogou bem, foi bem seguro, tem um bom passe, sai jogando bem, né? E, desenhava de, agora o Palmeiras vai voar, vai meter uns 4, 5. E ficou ali, por pouco o Grêmio também não empata com o Pavon, que perdeu na bela defesa do Everton. Mas é 3 pontos, Tico. 3 pontos na tabela e pressiona o seu adversário ali, que está hoje, vai jogar hoje à tarde, na briga pela liderança do campeonato. Isso, né? É aquilo que a gente sempre fala. O Palmeiras, ele pode não dar espetáculo, né? Mas o Palmeiras, ele é sempre competitivo. Como disse o Vamp, diante do Cruzeiro, ele não tem um jogo a menos não, tá? Ele tem 2. Porque o Cruzeiro tem 16 jogos. Ah, não, ele tem um. É verdade, agora tem 1. E o Flamengo também tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Se o Palmeiras vence o jogo a menos que ele tem, ele passa o Cruzeiro. E se ele vence e o Flamengo não vence os jogos a menos, ele também passa o Flamengo. Ou seja, o Palmeiras, por mais que tenha aí agora o Abel Ferreira indo lá na coletiva, reclamando do gramado, o próprio Gustavo Gomes reclamou do gramado, o Palmeiras, Piperno, ele não deu show. Longe disso. E eu esperava um show ontem. Quando fez um golaço como aquele do Facundo, com 4 minutos, eu falei, eita ferro, porque aconteceu a mesma coisa com o Grêmio contra o Cruzeiro, se eu não me engano. O Grêmio foi atropelado contra o Cruzeiro. E aí eu falei, eita, e saiu o gol aos 4 minutos, mas tem aquele lado também, né, Piperno, de um time que consegue construir o resultado rápido e fica mais tranquilo depois.
O Palmeiras, é o que eu falo, pode não ser o show, pode não ser o espetáculo, pode não ser o melhor futebol possível, mas o Palmeiras, 100% de aproveitamento na Libertadores, né? Melhor campanha geral da Libertadores por enquanto é do Palmeiras. Copa do Brasil tá tranquilo e agora o Campeonato Brasileiro dá para dizer que o Palmeiras é um dos líderes, Piperno, porque tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. O Cruzeiro sabe que se ele der qualquer derrapada, Flamengo e Palmeiras vão chegar. E ainda mais os dois com jogo a menos. É um time tão competitivo, na sua opinião, quanto Flamengo e Cruzeiro, que hoje jogam um bom futebol, jogam um futebol melhor que o Palmeiras. Mas eu me arrisco a dizer que o Palmeiras é mais regular com relação a resultados, Piperno. Boa tarde, Pilhado. Um abraço aos colegas, à nossa audiência. Bom, é claro que competitivo esse time do Palmeiras é e é muito. São 15 jogos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu 10. Aí o Palmeiras ganhou os 6 jogos que fez na Libertadores e os 2 na Copa do Brasil, sendo que na Copa do Brasil o Palmeiras enfrentou um time de Série A, o Ceará. Então, a gente está falando aí de... A gente está falando de, na verdade, são 23 jogos, dos quais o Palmeiras ganhou 18. Muito bem. Então, em relação a isso, do ponto de vista estatístico, está tudo tranquilo. O Palmeiras faz uma campanha na qual já tem 32 pontos. E vejam só, atenção aos 4 jogos que faltam. O Palmeiras vai pegar Vitória, Ceará, Juventude, um jogo atrasado lá com o Santos. 4 jogos, é evidente que ninguém está dizendo aqui que o Palmeiras vai ganhar todos. Futebol não é assim. De qualquer forma, são 4 jogos dos quais o Palmeiras é favorito em pelo menos 3. O jogo contra o Santos na Vila, aí, claro que é um clássico, uma partida que envolve mais riscos, até porque outro dia mesmo o Santos ganhou do Flamengo, enfim, a tendência é que cresça nesses jogos grandes. Mas então a campanha, ao que tudo indica, vai caminhar muito bem até o final do primeiro turno. Mas é óbvio que deixa algumas questões. Ontem, eu achei que o time, taticamente, estava até mais bem arrumado. Gostei das trocas de passe em muitos momentos do jogo. Agora, o acabamento dessa jogada estava muito ruim. Foram muitos momentos em que o Palmeiras criou oportunidades para que, enfim, o jogador entrasse na área em condições de fazer o último passe livre de marcação, caprichar mais, servir bem o companheiro, e errava. Alguns cruzamentos, olha, de dentro da área. Teve um do Piquerez, um do Giai, um do Facundo, que a bola atravessava toda a área lá para a bandeirinha de escanteio do outro lado. Então tá faltando capricho em relação a isso. Eu acho que ontem o Abel fez boas experiências, iniciando o jogo com o Luigi. Olha isso aí, ó. Olha só esse cruzamento que está enfim, na tela agora. Pô, falta de capricho isso, né? Então, essa foi uma outra boa oportunidade que o Palmeiras perdeu. Então, o Luigi, acho que foi uma boa escolha. Ele não atuou bem, mas eu acho que está na hora desse menino ser mais utilizado, assim como o Thales. No segundo tempo entrou lá o Riquelme Felipe, que é uma outra boa aposta que o Palmeiras tem. Então é importante girar essas peças para criar alternativas em um time que agora não tem mais o Estevão e também o Richard Rios. O Lucas Evangelista é um bom jogador, mas obviamente ele não é o Richard Rios. Então o Palmeiras, em relação a isso, perde em qualidade individual e tem um jogador que atua de uma outra forma. Vai ter que se readaptar a isso. Mas eu acho que, mesmo assim, foi um Palmeiras que, em muitos momentos, acabou mostrando que tem boas alternativas. O problema, olha outro chute, falta de capricho para fora. E esse gol, ele é um gol que também mostra aí a virtude, o lado positivo. Olha como o Palmeiras trocou mais passes do que normalmente vinha fazendo. A bola começa lá do lado esquerdo da defesa com o Bruno Fux. Ela circula por todo mundo. Então isso é positivo. Agora, se não melhorar o acabamento, aí vai ficar complicado. O Abel Ferreira, né? Ele falou, Flávio Prado, depois do jogo, e ele criticou o gramado do Allianz Parque. Tá? O gramado do Allianz Parque, que é sempre criticado, né, por ser grama sintética. O Palmeiras, ele sempre reage quando ele é criticado, né,
por causa desse gramado. Sempre quando começa uma crítica aqui de grama sintética, aí a Leila fala, aí jogadores do Palmeiras falam a favor. Os jogadores de clubes que jogam na grama sintética, eles não podem falar mal. Óbvio que não podem falar mal do próprio clube. Agora, dessa vez, o próprio Abel Ferreira criticou o gramado. E criticou com cara de poucos amigos. Vamos ver aí a declaração do Abel Ferreira sobre o gramado do Allianz Parque, né? O Gustavo Gomes também reclamou, porque eu quero escutar o Flávio Prado. O velho Vamp sempre foi contra, sempre falou que jogador não gosta, e ontem realmente dava para ver que o gramado do Allianz Parque estava ruim. E o Abel Ferreira, o próprio treinador do Palmeiras, criticou. Vamos ouvir aí o Abel. Agora está ruim. Não vai trocar com a quantidade de espetáculos que há. Como é que vai trocar? Só se for no final do ano. É o que é. Olha aí, ó. Abel Ferreira brabo, é o que é, mas é aquilo, né, Flávio? É o que ele falou, não tem escolha. O Palmeiras, ele ganhou um estádio de presente. Vai ter que ter show. Colocou grama sintética para ver se fica menos pior, colocando palcos ali. Agora, dá para ver que o Abel Ferreira tá brabo, né, Flávio Prado? Bom, boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Esse é um problema que o Palmeiras, que teve o melhor processo de estádio novo do Brasil, a ideia do Palmeiras foi ótima. Tem uma empresa que bancou tudo, que faz uma divisão de lucros com o clube, inclusive quando acontece nos eventos, e depois de um tempo, 30 anos, o Palmeiras fica com o estádio. Negócio ótimo, o Palmeiras não se endividou, tem um estádio centralizado maravilhoso, mas, em contrapartida, ele será obrigado a ceder para shows. Então, isso faz parte do acordo. Só para você ter uma ideia, Pilhado, em 2024, o Palmeiras sediou 77 eventos, 77. 30 jogos e 47 shows. 30 jogos e 47 shows. 77 eventos, a maior parte deles shows, dos quais o Palmeiras participa com uma parte dos lucros, e é onde a empresa que fez o estádio se remunera, né? Então é um acordo que foi feito. O gramado sintético, ele foi uma solução encontrada porque o gramado natural ele não suportaria 47 shows. Você tem que considerar montagem, desmontagem, uma série de situações, e o gramado realmente sentia, principalmente quando usa pista e tal, né? Para os shows, o gramado não suporta. Então, o gramado sintético é o jeito. Quando começou foi legal, depois ficou ruim. Eu até entrevistei, ele falou aqui no nosso bate-pronto que a grama estava tendo problemas por causa de poluição, principalmente de motos. A fumaça da moto, ela fazia com que aquela borracha de proteção, ela cedesse, ficasse mole. E lembra, os caras pisavam e sair e tal. E aí ele trocou. E agora a promessa é uma nova tecnologia. Essas tecnologias, elas vão sendo mudadas a cada dia. Claro que todo mundo, e eu inclusive, prefere um gramado natural. Mas isso é impossível para o modelo de negócio que o Palmeiras fez, que ele redundou no estádio maravilhoso, para mim o mais bonito de São Paulo, com um custo muito baixo. Mas tem isso, ele tem que cumprir essa parte com os shows. Então não tem muita solução para isso, né? O gramado realmente se deteriorou, vai ter que trocar outra vez e vai ter que esperar até o final do ano para que isso aconteça. Então é o preço que o Palmeiras tem que pagar. Esse é o tipo da situação, Pilhado, que não tem jeito. Não tem o que fazer. A empresa que bancou tudo, ela se remunera fazendo shows. Por isso 47 shows e 30 jogos. E aí a opção é jogar fora de casa, eventualmente jogar lá em Barueri, mas lá também o gramado é um gramado sintético. Então não tem muito o que fazer. Eu acho que aí é uma retórica, como é que vai fazer? Muda a empresa, não sei se isso soluciona, não sei. Não entendo nada disso, né? A pessoa que fazia, o Alessandro, ele é um profundo entendedor da matéria, mas não dá pra... A gente não entende disso, é o tipo de assunto que a gente não entende. Parece que realmente o gramado deteriorou a ponto de até os próprios jogadores do clube reclamarem, o Grêmio reclamar, o técnico do Palmeiras reclamar. Mas não tem solução. A solução é o Palmeiras sair, eventualmente, do seu estádio, jogar no outro estádio, e aí é isso. Não tem, nesse caso aí, é mais fácil pararem os jogos do que pararem os shows, porque o Palmeiras está pagando a conta do ótimo negócio que ele fez para ter esse estádio maravilhoso que ele tem. O Pilhado, Flávio,
Aí vem uma outra questão estatística. Está na cara que o próprio time do Palmeiras, ele não consegue mais se adaptar a essa questão. Pilhador, Flávio. Aí vem uma outra questão estatística. Está na cara que o próprio time do Palmeiras, ele não consegue mais se adaptar a esse gramado porque ninguém se adapta a ele. Mesmo o Palmeiras sendo o principal usuário. O Palmeiras é quem mais joga lá. Você vê, entre Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Palmeiras jogou fora de casa 11 vezes e ganhou 10. Só perdeu uma. Isso foi um jogo lá em Belo Horizonte, né? Quando jogou sem a defesa titular, por sinal, sem os dois zagueiros. E em casa, os desempenhos do Palmeiras não são tão bons. Aí tinha aquele discurso, porque joga contra time fechado. É nada. Ontem, por exemplo, o Palmeiras fez 1-0, o Grêmio depois teve que se abrir, e mesmo contra um time que jogava aberto, e isso pegando só o jogo de ontem, tá? Mesmo contra um time que jogava aberto, o Palmeiras não errou muito. Essa última queixa que eu fiz aí do passe final, a finalização, o último cruzamento e tal, eu acho que tem a ver com isso, sim. Você vê, o jogo contra o Mirassol, por exemplo, é um jogo que o Palmeiras ganhava. É o Mirassol que tentou se atirar para cima. Então o Palmeiras, em tese, teria mais espaço para jogar e também jogou mal. Mas olha, eu acho que simplificar o mau futebol do Palmeiras no gramado, aí eu já acho complicado. Por pior que seja o gramado, ele é melhor pro Palmeiras do que para o adversário que não está acostumado. O Palmeiras joga mais vezes. Então o Palmeiras teria que dar mais resposta. Agora, de fato, o Palmeiras joga melhor quando joga em gramado natural, fora de São Paulo. O Palmeiras está ganhando quase todos os jogos fora. Mas ele ganhou muitos títulos jogando aí. Ou seja, e os times, inclusive, contestavam lá, o Palmeiras e o Botafogo tem vantagem, depois jogam em gramado sintético, o Atlético Paranaense, falou-se muito disso. O Palmeiras ganhou muitos títulos aí. É claro, todos nós concordamos, o gramado natural é mas melhor. Você quer dizer o quê, ô Flávio? Mas você quer dizer o quê? Que o Palmeiras está piorando, na sua opinião? Sim, o Palmeiras tá com pouca criatividade, com poucas ideias táticas. O Palmeiras ontem depois que ele fez o gol, ele aceitou uma pressão do Grêmio, ele jogou burocraticamente, finalizou muito pouco. Então, simplificar tudo no gramado, é lógico que o gramado é ruim, mas é um gramado ruim para os dois e pior para o adversário, que não está habituado. O Grêmio está habituado a jogar em gramado assim, então o gramado está ruim. Ponto. Isso é um ponto que todo mundo concorda. Mas ele é ruim para todo mundo. E o Palmeiras, quando ele encontra defesas fechadas, ele tem problemas, ele tem dificuldade. Tem sido assim quando ele joga em casa. Quando ele joga fora com mais espaço. Você vê, Flávio, há situações em que o Palmeiras, em casa, mesmo quando o adversário se abre, o Palmeiras não... Olha como erra essa parte final do jogo. Isso tem sido muito comum, principalmente aqui. Veja, o Palmeiras tem uma coisa que eu acho que não foi ao longo desses últimos anos do ciclo do Abel corretamente avaliado. O Palmeiras, por exemplo, jogou com o Abel 4 semifinais de Libertadores de São Paulo, não ganhou nenhuma. Nas 2 vezes em que o Palmeiras se classificou para a final, o Palmeiras arrumou a classificação fora. Até contra o Boca, quando foi eliminado aqui em São Paulo, o Palmeiras tinha empatado fora. Os jogos do Palmeiras aqui em São Paulo, contra qualquer tipo de adversário, seja ele mais aberto, mais fechado, eu acho que tem sido de um padrão abaixo do que o Palmeiras joga fora. E eu acho que isso a comissão técnica deveria esclarecer com um pouco mais de clareza. Por culpa só no gramado, eu acho muito simples. Sim. Que é muito pior. O campo do Boca não é sintético. Por que ele joga melhor aqui do que joga lá? Eu acho que o Palmeiras não está criando soluções quando pega adversários mais fechados, quando está jogando em casa, quando recebe uma certa pressão da torcida. O time precisa responder melhor também. O Palmeiras investiu 500 milhões de reais, gente. Tem que jogar mais do que jogou ontem. 500 milhões, pega um time infinitamente inferior, desesperado. Parecia que ia decolar ontem, né? Claro. O jogo de... E tocando bem a bola. O time do Grêmio é um time fraco. O time do Grêmio, né, todo assustadão, preocupado de não cair, aquela coisa toda e tal. De repente o Grêmio deu um sufoco no Palmeiras tremendo. Isso não tem nada a ver com... Aí você vê as alterações, o Mano colocando só molecadinha. E o Palmeiras coloca Rafael Veiga, coloca aqueles caras pesados, o Sousa que chegou agora, jogador de 15 milhões de euros, foi isso? 15, 17 milhões de euros. Pô, tem que jogar mais, gente. E sempre lembrando, o Grêmio não joga gramado sintético, quem joga é o Palmeiras. Então tem que haver uma cobrança aí. Entendo o que o Piperno fala, ok, beleza, mas eu acho que simplificar só no gramado fica muito fácil, né? O gramado... Não,
Nisso eu concordo com o Flávio, tá? Nisso eu concordo com o Flávio. Esse time do Grêmio é fraco. Eu falo, inclusive, com a Lívia, minha esposa, com o Flávio. Não. Nisso eu concordo com o Flávio, tá? Nisso eu concordo com o Flávio. Esse time do Grêmio é fraco. Eu falo, inclusive, com a Lívia, minha esposa é gremista fanática. O time é fraco. E, realmente, não dá para aceitar que o Palmeiras, já no primeiro tempo, deixe o Grêmio pressionar para buscar o segundo gol, para buscar o gol de empate. A tendência era o Palmeiras continuar engolindo. O Palmeiras fez 1-0 com 4 minutos. Né? Aproveitar o embalo. E o Palmeiras, de repente, começou a ser pressionado pelo Grêmio. O Grêmio teve mais finalizações no primeiro tempo do que o Palmeiras. Eu estava acompanhando esse jogo, eu estava acompanhando os números, né, velho Vamp, porque eu fiz aquelas entradinhas, né, aquelas entradinhas ali, uma postinha ali. Eu estava acompanhando. O Grêmio teve mais finalização no primeiro tempo do que o Palmeiras. Pô. Não dá, o Palmeiras é muito mais time que o Grêmio. Palmeiras, como disse o Flávio, Palmeiras investiu R$500 milhão na janela. Só que aí é aquele questionamento que eu estou falando. Tem um lado positivo também, claro. Porque com as vitórias contra o Atlético Mineiro e com o Grêmio, melhorou o aproveitamento do Palmeiras dentro de casa. Palmeiras não tinha vencido ainda dentro de casa até o jogo com o Atlético Mineiro, nesse Campeonato Brasileiro. Agora já venceu 2 jogos, melhora o aproveitamento. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês do Canelada. Você viu aí, sim, a equipe se rendendo ao Palmeiras, que vem fazendo esse retorno após o Super Mundial muito bem. Claro que só teve aquele tropeço contra o Mirassol, aquele empate em casa. Mas para mim que marcou a virada de chave, principalmente ali do Abel, em reconhecer que o time não ia bem. Então, depois daquele jogo, jogou bem contra o Atlético Mineiro, jogou. Primeiro tempo contra o Fluminense nem tanto. Mas o segundo tempo foi muito bom do Palmeiras contra o Fluminense. E o jogo de ontem, o Palmeiras começou muito bem e depois tirou o pé. Né? Ele foi muito criticado aí, tirando essa parte de conquistar as vitórias jogando bem ou mal, de ser competitivo. Então isso aí eles elogiaram muito o Palmeiras. Fizeram criticar demais o Palmeiras nessa parte de finalização. Realmente, o Pipena falou ali, teve vários lances ali do Facundo cruzando que... Irmão, teve um cruzamento também do Giai que, nossa senhora. Mas, enfim. A grande verdade é o seguinte. O Palmeiras não joga tão bem em casa. Um dos pontos, o Abel falou ontem, o gramado não está bom. Mas, infelizmente, não consegue trocar agora. Por tudo que tem lá para acontecer, né? A gente já sabe que o estádio não é só nosso, até então tem que haver os shows para a empresa também ser beneficiada. Então, para trocar esse gramado, provavelmente só ano que vem, como falou o Abel. Então, a gente não sabe se talvez a conversa com o Abel, com a Leila, de levar mais alguns jogos para Barueri. Lembrando que o Palmeiras atuou muito melhor contra o Corinthians em Barueri, contra o São Paulo em Barueri. Então, o primeiro ponto do Palmeiras não estar jogando tão bem em casa é sim o gramado. É claro que a gente não vai fechar os olhos e falar assim, mas é só o gramado? Como até o Flávio falou, até concordo. Porque o Palmeiras sim tem tido dificuldade em atuar com times que se fecham mais. O time normalmente vem visitar o Palmeiras, ele chega aqui e vem mais fechadinho, mais compactado, e o Palmeiras às vezes tem dificuldade de trabalhar essa bola. A gente vê no gol. Cara, como triangulou bem a bola, tocou bastante e chegou até o gol. Então a expectativa era que o Palmeiras fosse amassar o Grêmio, que, poxa, fez o gol aos 4 minutos. Enfim. Tivemos algumas oportunidades, algumas falhas, realmente ali no último passe, na finalização. Mas acabou a grande verdade também, que pelo gramado não está 100%. O Abel preferiu poupar o time. Bom, vamos tirar o pé, calma. Para mim, muito arriscado você querer segurar o resultado com 1-0, sendo que o time estava bem melhor e poderia buscar pelo menos o segundo gol. Mas chegou um momento ali, principalmente do segundo tempo para lá, o Abel preferiu poupar esse time para esse confronto de quarta-feira contra os Gambazentos. Essa é a verdade. Para você ver que os Gambás ficaram com tanto medo da gente,
que colocou praticamente o time reserva. Depois, acho que o pessoal falou que o Dorival foi colocando alguns titulares. Então, querendo ou não, o Abel já pensando com a vitória de ontem, pô, vou segurar a rapaziada para não se desgastar tanto e tá todo mundo 100% para jogar o derby. Precisa melhorar? Precisa. Mas eu falei para vocês até em vídeos anteriores. Após o jogo do Mirassol, ele olhou e falou que não vinha bem, não jogou nada o time. Isso aí para mim foi um sinal muito bom, muito positivo. Ele parou para olhar o time e ver o que está acontecendo de errado. Então, dali para frente o Palmeiras começou a atuar melhor. Claro que tem margem ainda para melhorar. Positivo, com certeza tem sim. Mas é uma reconstrução do nosso Palmeiras. Tem o Felipe Anderson machucado, que para mim, desculpa rapaziada, mas para mim é bom. Deixa ele lá. Eu acho que o Luigi não entrou tão bem. Eu acho que ele poderia ter entrado com o Sousa. Depois ele entrou com o Sousa. Mas, enfim. O Palmeiras acabou tirando sim o pé para manter o resultado e se resguardar para esse jogo de quarta-feira. Quero saber de você que assistiu o vídeo até o final, qual é a sua opinião? O que você concorda, o que você discorda com tudo que foi falado aí no vídeo? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like. É muito importante você deixar o like, ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirense. Mas depois que você deixa o like, não for pedir muito, vai lá, dá aquela hypada no vídeo. Você ajuda demais o meu trabalho, cara. Fico o dia inteiro procurando notícias, informações do nosso Palmeiras para trazer aqui no seu canal de notícias do Verdão de todos os dias. O seu Verdão Notícias. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.